Gratidão. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido. Aleluia. Jesus, te agradeço. Eu te agradeço. Eu te agradeço. Te agradeço. Momento agora da mensagem de Deus. Ouvimos tantas mensagens, mas esse é o momento culminante do culto, onde eu peço à igreja em reverência, em oração. A gente vai falar sobre um tema que é bíblico, fala sobre a queda do homem, o pecado do homem. Nós somos pecadores. Você sabia que você é um pecador? Você é uma pecadora, nós somos pecadores. E a Bíblia diz que todos pecaram, todos, sem exceção. Uma certa vez eu evangelizava um colega, um funcionário, no meu tempo ainda trabalhando na ativa, ali na prefeitura do Recife, na UB Recife, eu falava para um rapaz sobre o pecado dele, o pecado do homem. Ele fez: essa mensagem não é para mim não, que eu não tenho pecado não. Ele disse: você não tem pecado? Eu falei: eu não. Eu sou um bom filho, pastor, irmão. Ah, você é um bom filho? Sou. Eu sou um bom filho. Minha mãe, se você perguntar, ela diz: ai, que bom. Olha, eu também sou um bom esposo. Minha esposa, eu tenho meu defeito, mas eu sou um bom esposo. E sou um bom pai. Qual é o meu pecado? Eu nunca destruí a vida de ninguém, vivo na minha. Qual é o meu pecado? A Bíblia diz que o homem nasceu no pecado. Essa semente, né? Por um homem só, o apóstolo Paulo fala, lá em Romanos, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Todos pecaram. Se você ver o Salmo 51, a gente vai ver o pecado do povo. Veja aí o Salmo 51, e a gente vai lendo e falando desse tema, e eu creio que Deus vai nos conscientizar da necessidade que temos de pedir perdão dos nossos pecados, confessar os nossos pecados. Davi foi um rei, um homem ungido de Deus, que ele tinha essa consciência, e ele publicou. Tem 3 salmos dele que a gente vai ler e vai ver Davi se desnudando, se apresentando a Deus, dizendo quem ele era. Eu sou um pecador. Salmo 51, ele diz assim: compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões. Versículo 2, a igreja, vamos lá? Lava-me completamente. Segura aí. Purifica-me do meu pecado. Esse salmo, ele está falando a respeito dele mesmo, dessa consciência que ele tinha que era um pecador. Versículo 3 diz assim: pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Olha que Davi está dizendo aqui: eu conheço. Você sabe que nós percebemos quando estamos em falta com Deus. A palavra pecado significa errar o alvo. Deus tem um alvo para minha casa, para minha família, para minha vida, e muitas vezes estamos desviando. Aí Davi diz assim: eu conheço. Você conhece o seu pecado? Você está numa vida, porque nós somos pecadores, sim, mas pecadores remidos, já confessamos e vigiamos. Porque, irmãos, Jesus Cristo certa vez disse lá em João capítulo 8, segura aí só o texto aí, aquela mulher que foi apanhada em pleno ato de adultério. Ele disse o seguinte: depois de toda aquela situação, levaram a mulher a Cristo, todos aquelas anciões, até crianças com pedras na mão, porque a lei falava que aquele que foi apanhado em adultério deveria ser apedrejado até a morte. Estava lá aquela mulher, e Jesus Cristo perguntaram a ele, olha, está lá em João capítulo 8, essa história, coloca aí João capítulo 8 para a gente ver, só para a gente acompanhar, e você fique atento que Deus vai falar conosco, está falando conosco nessa noite. João capítulo 8, veja aí a partir do versículo 1. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras, e de madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele assentado, e os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério.
e fazendo-a ficar de pé no meio de todos. Versículo 4, a igreja, vamos lá? Eles citam a lei. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? A igreja? Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E, tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Toda a igreja? Mas ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando, a começar pelos mais velhos até aos últimos, ficando só Jesus. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem tampouco te condeno, vai e não peques mais. Aqui nessa passagem, já estamos nesse momento na palavra, o Espírito Santo falando no nosso coração, que Jesus Cristo, o nome dele será chamado Jesus, está lá em Lucas 1:21, porque, Mateus 1:21, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Você lembra o que foi que João falou sobre Jesus? Eis é o Cordeiro de quem? De Deus, que tira o pecado do mundo. E Jesus veio isso. Você sabia que ainda hoje Jesus perdoa o pecado? Ainda hoje ele repreende o mal da vida do homem. O homem precisa confessar. E aqui, meus irmãos, no Salmo 51, a gente começou a ler, volta para lá, varão. Olha o que foi que Davi disse, no verso 13: eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Vou pedir para a igreja ler esse versículo. Veja bem, vamos lá todos juntos? Pois eu conheço e o meu pecado, Senhor Deus Todo-Poderoso. A tua palavra, Deus, ela fala aos nossos corações, ó Deus. A tua palavra falou no passado e ela é válida para hoje também, ó Deus. Tu és um Deus que sonda os nossos corações, ó Deus. Davi, um homem escolhido pelo Senhor, ungido, era um homem segundo o teu coração. E Davi percebia suas faltas, suas fraquezas, e ele se prostrava diante do Senhor, reconhecendo sua iniquidade, seu pecado, reconhecendo quando fazia o que era mal aos teus olhos, ó Deus. E quando ele era inquirido por um profeta, e o Senhor mandava, ele não discutia com o profeta, ele se jogava no chão e pedia misericórdia ao Senhor. Talvez, ó Deus, esse é o motivo que seja o homem segundo o teu coração, ó Pai. Davi sabia da culpa que carregava quando falhava, e ele depressa, sem demora, se prostrava diante do Senhor, pedindo graça e misericórdia. No Salmo 139 ele chegou a dizer: sonda-me, ó Deus, e conhece meu coração. Prova-me, Senhor, e conhece meus pensamentos. Veja se há em mim algum caminho mau. Sonda meu coração, ó Deus. Veja se há em mim alguma maldade e guia-me pelo caminho eterno. Ah, meu Deus, quantos salmos o teu servo, ele suplicava o perdão e pedia a misericórdia. E nesta noite, ó Pai, estamos diante do Senhor. Às vezes, ó Deus, envolvidos em densas trevas. Ah, meu Pai, quantos textos bíblicos falam de homens que andavam contigo, ó Pai, mas se desviaram do caminho. Fala de um filho pródigo que deixou a casa do pai e foi para o mundo experimentar, meu Deus, a comida com os porcos, mas se arrependeu, mas confessou.
eu pequei contra o céu e diante de ti, eu não sou digno de ser chamado teu filho, e pediu perdão, aleluia. E a tua palavra diz: contigo está o perdão, para que sejas temido. E nesta noite está o perdão aqui nesse púlpito, ó Pai. Está o Deus da misericórdia, que quer perdoar, que quer tratar, e quer fazer algo novo nesse coração, ó Pai. Talvez um coração cansado de pecar. Ah, meu Deus, nesta noite, o teu Espírito Santo, que tem liberdade de estar aqui entre nós, fale aos nossos corações, ó Deus, e que seja uma noite de confissão, e que seja uma noite de renovação, e que seja uma noite de arrependimento, ó Pai, porque a tua palavra também nos diz: busque ao Senhor enquanto se pode achar, invoque enquanto está perto. Nos ajuda a entender esse tema, o pecado de um povo, a confissão de um pecado, ó Pai, e que possamos, ó Deus, sair daqui desta noite na certeza que Tu és um Deus bom, misericordioso, compassivo, tardio em ira-se e grande benignidade em se arrepender do mal. Ah, Deus, o Senhor perdoou toda uma cidade que vivia no pecado, a grande cidade de Nínive, porque o Senhor tem um prazer no perdão, ó Pai. E que nesta noite, ó Pai, o Teu Espírito Santo que está presente aqui, ó Pai, possa, meu Deus, estar perdoando, falando ao coração a necessidade de uma confissão. Talvez seja um pecado, ó Pai, recorrente, que vive pecando e diz que não tem condições de ser liberto, mas o sangue de Jesus Cristo liberta e nos purifica de todo o pecado, ó Pai. Nos ajuda, ó Deus, já sentimos a Tua presença, e o Senhor está passeando aqui no meio do Teu povo, ó Pai. Onde estiver, ó Deus, uma pessoa assistindo, ó Pai, acompanhando essa mensagem, que seja tocada e que seja uma noite de arrependimento, de confissão e de perdão, no nome de Jesus. A igreja pode dizer amém, irmãos? Muitas pessoas, irmãos, talvez não compreendam porque Davi era um homem tão estimado por Deus. Um homem que teve momento sanguinário, derramou muito sangue, era um guerreiro, era um valente do Senhor. Teve um congresso dos homens aqui, um aniversário que a gente falou sobre os valentes de Davi. Eram homens treinados, mas homens que tinham um referencial de um rei humilde, e que tinha consciência quando estava em pecado, ou quando pecava e pedia perdão ao Senhor. Ainda nesse Salmo de número 51, a gente vai aprender o que foi que Davi falou. Ele pecou contra Deus, é um perigo pecar contra Deus. Uma certa vez um profeta disse ao profeta Samuel, aliás, a casa de Eli, e o profeta Samuel disse a visão também a Eli: Eli, o homem pecando contra o homem, Deus é árbitro, Deus resolve. Mas o homem pecando contra Deus, só a misericórdia do Senhor. E os filhos de Eli estavam em desobediência ao sacerdócio, ao chamado, estavam vivendo uma vida de pecado diante do Senhor. No versículo número 4, veja o que Davi diz nessa oração: pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tidos por justo no teu falar e puro no teu julgar. Olha que Davi está dizendo aqui, irmãos, essa confissão é muito forte. Esse salmo fala muito a meu coração. Davi reconhece o seu pecado. Geralmente quando a gente lê a história dos reis de Judá e de Israel, a gente vai ver Deus falando, usando os profetas, que o rei fulano tal fez o que é mal aos olhos do Senhor. E às vezes os reis diziam que não, era engano do profeta. Mas Davi, ele se antecipava e disse: fui eu que pequei. Eu pequei contra o Senhor. Irmãos, isso é uma grandeza tão grande, irmãos. Porque geralmente a gente só acha que os outros pecam, alguém está errado, e não olhamos como está a nossa vida diante do Senhor. A Bíblia fala de 2 homens que subiram o templo para orar. Jesus contou essa história. Um era um fariseu, era um publicano. O fariseu dizia que estava bem, jejuava, dava esmola,
dava dízimo, ajudava. Ele contou uma história linda no templo. Enquanto o publicano, você lembra o que foi que ele disse? Ele fez: tem misericórdia de mim, Senhor, porque eu sou o quê? Um pecador. Está lá no capítulo 18 de Lucas. Ele dizendo: eu sou um pecador. E Jesus Cristo disse que veio buscar e salvar justamente o que estava o quê? Perdido, igreja. Igreja, Jesus Cristo veio para os doentes. Quem tá são não precisa de médico. Lá na UPA e em vários hospitais nesse momento tem pessoas sendo assistidas pelos médicos, porque estão precisando. E Jesus Cristo fala de pecado também como enfermidade. E ele diz que quem está doente, quem está no pecado, precisa. Mas irmãos, há uma necessidade da gente reconhecer, nos quebrantar diante do Senhor. E com o coração quebrantado, um quebrantado coração mexe com o coração de Deus. Quando a gente se dobra diante do Senhor, a gente vê possível pessoas dizendo: não tenho pecado, não tenho falha. Eu falei dessa pessoa que eu evangelizava no começo da mensagem. Mas se eu disser que a Bíblia é quem diz, todos pecaram, todos, e destituídos foram da glória de Deus. E diz mais, que o salário do pecado é o que, igreja? A morte. A recompensa por quem vive, tem uma vida de pecado, da mentira e de tantas outras coisas, é a morte. Eu já vi umas mensagens que diz que não existe nem pecadinho nem pecadão, tudo é pecado. Mas é um pecadinho, é uma mentirinha, é pecado. O pai da mentira é Satanás, e quando ele mente fala o que é seu, porque ele é pai da mentira e nunca se firmou na verdade. Lá em João 8,44 vai falar sobre isso, sobre o diabo. E há muitas pessoas que vivem nessa vida. Foi ele que levou aqueles nossos primeiros pais ao pecado, à queda, à desobediência a Deus. E aqui Davi faz essa confissão: eu pequei contra ti, eu fiz o que é mal aos teus olhos, e o que o Senhor fizer comigo está bem feito, porque eu mereço. Senhor, eu tenho uma vida no pecado. E ele continua dizendo assim: olha, eis que em iniquidade eu fui formado, versículo 5. Eis que a iniquidade, eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Como é que uma criança recém-nascida pode ter essa noção de pecado? Mas Davi já sabia que ele nasceu no pecado. E ele sabia que precisava, a natureza do ser humano, a natureza pecaminosa. E é nesse salmo que a gente vai aprender a fazer também uma análise da nossa vida. Às vezes um homem extremamente religioso, e quantos religiosos na Bíblia apresenta que precisava se converter? A Bíblia fala daquele príncipe que Lucas fala, que era um homem que vivia dentro da sinagoga. E ele apresentou, Jesus falou com aquele, ele falou com Jesus e fez: bom mestre, o que é que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Lembra dessa história? E Jesus pergunta: por que você me chama de bom? Bom só tem um, que é Deus. Mas tu conheces os mandamentos? Ele fez: desde criança, eu nasci dentro da igreja. Ah, que bom. Você pratica? Sim. E até recitou os mandamentos. E quando a gente vê aquele texto que Lucas ele narra, ele diz assim, Jesus fala para ele: falta-te uma coisa, falta você nascer de novo, falta você confessar. E tem uma coisa, bom somente um, que é Deus. A pessoa só com o Espírito Santo, que é o fruto, vai reconhecer o quanto está em falta e precisa do perdão e da misericórdia do Senhor. Davi diz algo, irmãos, que um Deus que ele fala que nasceu na iniquidade, em pecado a mãe concebeu. E no versículo 6 eu queria que a igreja lesse bem forte. O que é que ele diz? Eis que te comprazes e no íntimo e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Versículo 7: purifica-me e ficarei limpo, lava-me. Davi agora percebe que ele não tem capacidade, ele era um rei, mas por si só ele não tem capacidade de se purificar. Quem pode purificar é Jesus. Quem pode perdoar é Jesus. Mas se eu der 1 quilo de feijão a alguém, você fez bem, continua ajudando. Mas a salvação é pela graça, mediante a fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus.
e não vem das obras, para que ninguém se glorie. Foi na cruz que Jesus morreu pelos meus e teus pecados. Ele derramou seu sangue naquela cruz para nos salvar e nos libertar. E ele disse aqui, olha meu Deus, ele tinha vergonha do que ele fez. Versículo 9, veja o verso 9, pula aí para o verso 9. O que foi que Davi disse? Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Oh, queridos irmãos, um certo irmão que disse que visitou lá em Jerusalém, ele procurou a tumba de Davi, lá onde estava ali o túmulo de Davi, o túmulo, e lá tem uma lápide bem grande, né? Eis aqui um homem sanguinário, assassino, adúltero, genocida. E começou a falar sobre Davi, derramador de sangue. Esse homem é o homem segundo o coração de Deus, porque ele pediu perdão ao Senhor. Sabe, irmãos, o que é que muitas vezes falta é reconhecer, porque muitas vezes nós não somos o quebrantado suficiente para fazer a vontade do Senhor, e começa a dizer, eu penso assim, e é desse jeito, e já não considera o que a Bíblia fala, e por isso vive no achismo, vive distante de Deus, vive muitas vezes confrontando a Bíblia, e muitas vezes até a igreja do Senhor Jesus Cristo, para viver da forma que quer. Isso não é novo, já acontecia na igreja do primeiro século, pessoas que viviam desobediência dentro da igreja. Aliás, já acontecia na igreja do deserto ali com Moisés, líderes que se levantavam contra Moisés, discordando do que Deus falava, pessoas que viviam no pecado, pessoas que não prosperavam, pessoas que não tinham alegria da salvação, como Davi também perdeu. Esse texto aqui é muito forte. E ele diz a Deus, olha, no versículo 9, esconde o teu rosto dos meus pecados. Irmãos, é uma vergonha. A gente fica com vergonha daquilo que faz, que não agrada ao Senhor. O Espírito Santo, ele nos revela. Às vezes estamos em desobediência consciente. Eu gosto daquele texto na igreja de Éfeso, quando o anjo que fala àquela igreja, o Espírito Santo diz assim, ó, lembra-te onde caíste. Lembra-te a tua queda onde foi, e volta para teu primeiro amor. Lembra-te onde caíste. Isso aí é uma reflexão. Senhor, eu tenho falhado diante de ti, eu tenho sido obediente a meus pais. Às vezes, sabe, irmãos, a gente não entende o que diz a palavra do Senhor. Honra pai, honra mãe. E muitas vezes está ali aquele jovem em desobediência ao que diz a palavra do Senhor. Às vezes, irmãos, tem alguém dentro da casa do Senhor, é um tipo do filho pródigo, o filho mais velho, está junto com o pai, mas não tem comunhão com o pai. Está junto da família, mas não tem comunhão com a família. E ele reclama quando o filho mais novo volta e o pai dá uma festa e mata até um boi. Ele reclama porque nunca recebeu um cabrito. E o pai fala com ele, meu filho, tudo que eu tenho é teu. E muitas vezes nós não estamos nessa comunhão e não participamos. É um pecado. Não foi ele que saiu de casa, mas dentro de casa estava em falta. Compreende isso? Dentro de casa, mas não estava em obediência. Por isso, irmão, esse salmo, ele fala meu coração, e Davi sabia que só Deus podia tirar ele daquela situação. Veja o versículo número 10, a igreja pode ler comigo, vamos lá. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim voluntário. Tem pessoas que já não tem mais pureza no coração. Há pessoas que nem mais escutam a mensagem de Deus. Deus está falando e muitas vezes não está atento ao que Deus está falando, ou acha que já sabe demais, e precisa reconhecer que Deus transforme aquela situação. É quando Davi chega a dizer a Deus, olha Deus, não me lances fora da tua presença, lá no versículo 11, e não retire de mim o teu Espírito Santo. E o versículo número 12, me permita, igreja, fica de pé para ler esse versículo, toda a igreja, fica de pé. O versículo 12, por favor, preste atenção ao que diz a palavra. Versículo 12. Restitui-me a alegria e sustenta-me. Vamos dizer amém, irmãos? Amém. Pode sentar. Veja essa oração do homem segundo o coração de Deus.
Ele diz para Deus: primeiro, não me lance fora da tua presença. Ele viu o que aconteceu com Saul, quando Saul saiu da presença de Deus, irmãos. Ele via bicho dentro de casa, demônios, se assombrava. Ele agora já não tinha uma vida de obediência, foi buscar até revelação com feiticeiras, no pecado. Ele viu que é difícil um homem sem estar na presença do Senhor. Ele falou: ó Senhor, não me retire da tua presença, não. Eu quero a tua presença no meu coração. Eu quero tua presença na minha casa, Senhor. Eu quero tua presença no meu caminhar. Eu preciso da tua presença, Deus. Certa vez Deus disse: o povo em pecado, Deus não gosta de pecado, irmão. Não tem jeito para se conciliar. Deus ama muito o pecador, mas aborrece o pecado. E quando o povo pecou, Deus disse assim: Moisés, eu vou enviar um anjo, mas eu não vou contigo. Aí Moisés: Senhor, se tu não for comigo, eu não saio do lugar. Porque ele sabia que sem a presença do Senhor a gente vai tropeçar, sem a presença do Senhor a gente não vai ter uma semana boa, sem a presença do Senhor nada vai dar certo. Agora, com a presença do Senhor, o barco pode estar sendo até jogado pelas ondas, mas Jesus está no barco, e com Cristo no barco, tudo vai bem. Aleluia! Só Jesus pode nos dar a vitória. Não tem sabedoria nem grandeza diante desse Deus. E ele disse a Deus: não me lances fora da tua presença. Um homem sem a presença do Senhor, um homem sem Deus, é como uma folha seca caída no chão. Já vi esse negócio? O homem sem Deus não sabe para onde vai. Aí tem uma mixaria, acha que aquilo resolve nada. Sabe, irmão? É mixaria mesmo. Sabe o que é? Pensa que tem dinheiro. Quem é dono do ouro, dono da prata é ele, é Jesus. Então muitas pessoas vivem enganadas. O homem sem Deus é arrogante, sabe muita coisa e precisa descer. E Davi aqui tão grande porque ele era um rei em Jerusalém. Mas ele pedia: Senhor, estou sem alegria. Torna-me da alegria da salvação. Não é uma alegria momentânea, é uma alegria que mesmo na prova você está feliz, porque você sabe que a prova está passando e Deus vai te dar vitória, Deus vai tomar uma solução, e você não está sozinha, meu irmão. Você não está sozinho, porque nessa prova Jesus de Nazaré está presente na minha vida, na sua vida também. Tem um cantor chamado J. Neto, lembra daquela música Pensando Bem? Pensando bem de Jesus em minha vida, justifica sem saída, é a realidade, não posso me afastar. Não se afasta da presença dele não, aleluia. Tua presença todo dia, eu não sei o que seria. Aleluia. Pode cantar, vamos cantar. Não me deixe, vamos lá. Não me deixe, não me deixe sozinho, nem por um minuto, aleluia, por favor. Não me deixe. Olha, a minha alma, a minha alma chora, grita, implora, não me deixe, Senhor. Mais uma vez o refrão, não me deixe. Bem forte, vamos lá, igreja. Não me deixe. Peça isso ao Senhor todo o seu coração. Não me deixe sozinho,
Eita Jesus, por favor, aleluia. Ore ao Senhor assim, vamos lá. Não me deixes, a minha alma chora. É assim a oração do crente. Agora você já sabe quem foi que cantou esse primeiro hino. A primeira vez foi Davi. Não me deixe sozinho não, Senhor. E ele tinha um bocado de general junto dele, mas ele sabia que sem Jesus não era nada. Ele tinha uma coroa na cabeça, mas ele dizia: eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Ele sabia que o segredo dele era Deus na vida dele. Ele sabia quem dava vitória ao rei. Ele sabia quem cuidava dele. E quem cuida de você é Jesus Cristo. É Ele quem cuida de mim, cuida de você. Então aqui, meus irmãos, esse salmo, ele diz: torna-me a dar a alegria de salvação, e assim eu estarei apto para ensinar. Você sabia que a gente está apto para ensinar quando a gente recebe de Deus o perdão? E pensando em toda essa mensagem, como é que Deus, ele... contrito de coração. O versículo 17, veja o 17, 51, 17. Veja o que é que Davi diz aqui: sacrifícios agradáveis a Deus são o quê? Um espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não desprezarás, ó Deus. Deus despreza o orgulho, a soberba, a nossa vaidade. Aí Deus não gosta não. Mas quando a gente se humilha diante dele, ele dá vitória. Todo aquele que se humilha, nessa oração ele faz isso. Queridos irmãos, essa meditação me chama a atenção. Todo esse versículo aqui traz uma mensagem forte. Mas essa mensagem, um coração contrito, um quebrantado coração. O rei, ele tinha posse, ele tinha dinheiro, ele tinha ouro, mas ele sabia que o bem maior dele era Deus. Eu não possuo bem maior além do Senhor. Ele tinha tudo, mas ele sabia que sem Jesus ele não era nada. Aleluia. Então aqui, meus irmãos, o contrição. O que é contrição? Mas eu vou dizer primeiro o que não é contrição. Diz aqui, é remorso. Judas ficou até, tive remorso, sentiu isso, mas não pediu perdão, não se arrependeu. Pedro chorou amargamente, Tomé também chorou e pediu perdão, e Deus perdoou. Diferente de Judas, tem pessoas que sabem que está com pecado, tem até o remorso, mas continua no pecado. Está na hora de você pedir perdão dos seus pecados. Está na hora de você dizer: Senhor, apaga de mim, eu não quero mais pecar contra ti. Perdão, meu Senhor, eu quero ter uma vida de santidade, eu quero ter uma vida que te agrade, meu Senhor. Porque muita gente pensa que contrição é remorso. Estou arrependido e está fazendo a mesma coisa, já, e não é isso. Penitência, o que muitos fazem tentando purgar seus pecados, não é isso que a Bíblia fala sobre o que é contrição. Sacrifício, Davi diz: sacrifício agradável ao Senhor, é um espírito quebrantado, é apenas uma forma de flagelar o seu próprio corpo. Outros pensam que o arrependimento ou contrição são as boas obras, e não é. O que muitos procuram fazer, tentando com isto aplacar a ira de Deus. Aplacar a ira de Deus, só Jesus Cristo derramando seu sangue na cruz do Calvário. Quando o homem se volta para Jesus, quando ele pede perdão, aí aplaca a ira de Deus. Deus, ele quer fazer um milagre na sua vida. A contrição, o que é? Arrependimento. Arrependimento, não só o ato de reconhecer o erro, mas também o de não voltar a praticá-lo mais. Você percebeu? Eu reconheço que errei, peço perdão, mas eu não quero praticar mais isso, Senhor, e viver uma vida que agrade ao Senhor. Foi Jesus disse àquela mulher de capítulo 8: vá e não peques mais. Você pecou, está perdoada, agora não peques mais. Sabe, irmãos, e muitas vezes alguém está na prática do pecado, mas se Deus sabe, Deus é pai, não é padrasto, e continua pecado, sabe que está errado e continua no erro, e não vai receber o perdão do Senhor. Profunda dor por haver ofendido a Deus. O pastor que estava aqui trazendo a mensagem, pastor lá de Itiúma, trouxe uma mensagem interessante. Ele falou de um jovem que procurou ele: pastor, eu estou procurando o Senhor porque eu pequei. E o pastor
você quer falar sobre isso? Ele falou: eu queria, pastor, compartilhar. Pastor, aquela história do ônibus, né? Tem aquele horário, 2 horas, senão a passagem não vale mais. E ele pulou a catraca. E ele disse: eu sabia que se eu pagasse, o Senhor ia suprir minha necessidade. E se eu pagasse, Deus ele supre a minha necessidade. E eu cometi uma coisa errada. E eu estou aqui pedindo perdão. A sinceridade daquele jovem. Tem pessoas que perderam a sensibilidade do pecado. Peca toda hora e diz que não é pecado mais. Já não sente sua miséria. Já não chora os seus pecados. Comete coisa que não está agradando a Deus, mas parece que não tem mais sensibilidade. Quem pode entender seus próprios erros? Expurga, meu Deus, daqueles que me são ocultos, que eu perdi a sensibilidade, está em falta e não reconhece seus pecados. Em lágrimas, às vezes expressa toda a tristeza pelo pecado e diz: Senhor, eu não quero mais pecar contra ti. E tem uma canção antiga, Eliel, que diz assim: porém Jesus não esquece o pecador que padece, mas não tem alegria em pecar. Até pecou, mas não tem alegria no pecado e pede perdão a Deus. Porém Jesus não esquece o pecador que padece, mas não tem alegria em pecar. Ai, irmão, e a pessoa que já não tem mais tristeza pelo pecado, tem uma vida distante de Deus, está em falta com Deus. Os púlpitos precisam falar sobre esse assunto. Não devolve mais o que é de Deus. E tem uma vida que acha que isso é normal, já está como se fosse cauterizadamente, e diz que não é pecado, e tem uma interpretação pessoal sobre o que a Bíblia fala sobre isso. A contrição que agrada a Deus é essa. A Bíblia é clara quando nos ensina que Deus se agrada de um coração compungido e contrito. Salmo 51, versículo 17. Salmo 57, versículo 15 e 62. Salmo 60, versículo 2. Ô irmãos, Deus não negocia com o pecado. Você lembra do Salmo 59, versículo 1? O que é que diz? Salmo 59, 1. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa, nem os seus ouvidos agravados para que não possa ouvir, mas os pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Queridos irmãos, essa mensagem é bíblica. A contrição é o esvaziamento, é a humildade, e isso agrada ao Senhor. Quando o homem se quebranta diante de Deus e pede perdão. Tiago capítulo 4, versículo 6 fala sobre isso. A Bíblia testemunha vários exemplos. E o Salmo 51, na minha visão, e creio na visão de muitos, é um salmo onde Davi coloca e pede: Senhor, eu sou falho, eu não mereço, tem misericórdia de mim. E ele pede a Deus a alegria da salvação. Os ninivitas ali se arrependeram, choraram, e Deus ali perdoou os seus pecados. Eu gostaria que os irmãos colocassem aí, por favor, os irmãos ficam orando. Primeira carta de João, no capítulo número 1, o versículo número 7. Escute e vê essa palavra, é bem conhecida. Primeira carta de João, capítulo 1, o versículo 7 diz assim: se porém andarmos na luz, como Ele está na luz. Andar na luz, irmãos, é andar na verdade, andar com Deus, não é andar em trevas. Deus, Ele diz assim: vós sois a luz do mundo, sal da terra e luz do mundo. Mas se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Versículo 8, a igreja pode ajudar? Se dissermos que não temos pecados nenhum, versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo e nos purificar de toda injustiça. Toda a igreja: se dissermos que não temos pecados, cometido pecado, fazemos-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. 2:1, muito bem, vamos lá. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, verso 2:
Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos pecados, mas ainda pelos pecados do mundo inteiro. A igreja pode ficar em oração. Deus, Ele perdoa os pecados do mundo inteiro quando o homem se arrepende, quando o homem confessa. Não é você confessar o outro homem, é confessar a Deus. É Deus quem perdoa teus pecados. Não importa o tempo da ignorância, não importa o tempo desse erro, e você sabe que precisa de uma vida com Deus. Uma coisa que Deus não negocia, irmão, é com o pecado. O apóstolo Paulo fala sobre isso, e ele diz que por causa do pecado muitos estão enfermos, e não são poucos que dormem, porque tem uma vida que não é mais consagrada ao Senhor. A Bíblia fala sobre santificação, buscar Deus, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ah, meus irmãos, precisamos sim. A Bíblia chega a dizer assim, ó: que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo de Deus vivente, como Deus disse: neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu povo. Mas do pecado ele diz: sai dele, sai do meio dele, povo meu, apartai-vos de mim, não toqueis em nada imundo, e eu vos receberei, e serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Deus Todo-Poderoso. Agora tem que deixar o pecado, abandonar. E eu quero dizer aos irmãos, pela tua força e pela nossa a gente não consegue, mas Jesus perdoa os teus pecados nessa noite. Essa palavra veio diretamente para você. É uma palavra que vem do céu, mas há pessoas que não pedem perdão e não quer melhorar. Você quer? Então Jesus que está te chamando hoje. A igreja pode ficar em oração? Eu queria fazer uma pergunta muito simples. O pecado é uma realidade, mas a Bíblia diz: contigo está o perdão, para que seja temido. Quem é você que tem essa humildade? Davi teve. Eu falhei, pastor. Preciso você me contar, nem contar ninguém. Só para você reconhecer que esse pecado está fazendo você enfermar, está te trazendo tristeza e agonia, e o teu lar está em alvoroço. E você nesta noite quer pedir perdão, e vai sair daqui lavado e remido no sangue do Cordeiro, porque Jesus está aqui. Ninguém te condenou, nem eu vou te condenar. Vai, não peques mais. Quem é a primeira pessoa? Eu peço perdão a Deus, pastor. Só Deus sabe onde é que eu tenho falhado. E essa mensagem foi para mim. Deus te abençoe aqui, ó. Uma vida se entregando para Cristo. Quem é a segunda pessoa que tem coragem? Não precisa vir aqui à frente não, só fica onde você está. Tem a segunda vida? Você sabe o quanto tem falhado diante de Deus. Está na hora de voltar. Deus está chamando você, e Ele vai tirar essa coisa que tem atormentado a tua mente. Eu quero, pastor, eu quero parar de certas coisas, não consigo, mas Deus pode te ajudar. Tem a segunda vida, em nome de Jesus. Você entendeu essa palavra? Pastor, eu tenho falhado, mas eu não quero mais, e Jesus vai te ajudar. Sou eu, pastor. Eu até nasci no lar evangélico, sou crente, mas eu estou assim, desse jeito, e eu quero voltar. Eu quero voltar à fidelidade, eu quero voltar a esse amor. Eu quero pedir perdão a Deus, e Deus vai te abençoar. Tem a segunda vida que consegue fazer isso, e Deus vai te perdoar, e você será uma nova criatura. Mais uma vida ali, mais uma senhora ali, ó. Deus te abençoe. Tem a terceira pessoa? Uma, duas. Tem a terceira? Você está entendendo essa mensagem? É porque Deus está querendo libertar a tua vida. Talvez você não tenha mais força de ler Bíblia, não tem mais força de orar, não tem mais força de cantar, e nem de vir à igreja. É uma opressão na tua vida, e a tua família, você está percebendo, está tudo se afastando. Tem a terceira vida nessa noite? Sou eu, pastor. Eu estou precisando voltar urgente a esse primeiro amor. Eu caí, e eu quero voltar nesta noite, e eu estou confessando diante de Deus. E Deus, eu tenho certeza que Ele vai perdoar os teus pecados, porque você está confessando. A terceira vida quem é? Toda a igreja pode ficar de pé nesse momento? Toda a igreja?
desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. E Ele quer te perdoar. Compreende seu caminhar. Aleluia. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Preste atenção. Deus, Ele diz: todo aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar, sabe que está precisando, está com vergonha, não fica com vergonha não. É o momento de você fazer isso com Deus. Você vai sair daqui hoje, ó, mais leve, mais assim feliz. Sabe, irmão? Deus não vai lançar você fora e Ele vai te abençoar. Aquelas noites de tormento da tua vida acabou, porque Deus vai fazer uma nova vida, uma nova história na tua vida. Tem a terceira pessoa. Eu quero dizer, Deus te abençoe. Teve uma, teve duas. Quem é você que está lutando muito, mas você sabe que Deus está te chamando agora? É um chamado de Deus na tua vida. E a partir de hoje tudo se fará novo. Tem a terceira vida, eu vou orar nesse instante. Mas se tiver, diga assim: sou eu. Amém. Olha ali uma jovem, para a glória de Deus. 3 vidas para Jesus. 1, 2, 3. Confesse. Ninguém aqui consegue perdoar, mas Jesus perdoa os teus pecados. Escreve teu nome no livro da vida. Vamos orar nesse momento. Mas eu pergunto, quem sabe um casal, e Deus trouxe você aqui nessa noite para mudar a história de vocês. Vocês querem confessar? Precisamos sim, pastor. Tem mais alguém? Faça o sinal. A igreja toda orando. Amém. Deus abençoe. Mais um casal ali, ó. Casal fazendo isso para Jesus. Deus abençoe. Tem mais alguém, gente? 1, 2, 3, 4, 5. Quantas vidas? E Deus está chamando você. É uma chamada para o arrependimento. Deus levanta nesta noite. Fale sobre o arrependimento. Fale sobre confissão. E no Salmo de número 32 diz assim: enquanto eu calei meu pecado, só piorava as coisas. Ô irmão, deixa eu fazer um pedido à igreja. Ore por alguém que está do seu lado. Está uma luta, porque essa pessoa tenta deixar o pecado e não consegue. Faça uma oração. Você não é crente? Você sabe dessa luta? Porque tem alguém nessa luta aqui. 5 vidas. Quem é a próxima pessoa? A igreja está orando por você agora, porque quem vai te libertar você é Jesus que está aqui hoje. Tem mais alguém? Faz um sinal só. E eu vou dizer: Deus abençoe sua vida. Tem alguém aqui numa luta, mas Jesus é contigo e te dá vitória. Ele não desiste de você. Vamos cantar mais uma vez e em seguida estaremos orando. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Deus não desiste de você. Deus não desiste de você. Eu queria, humildemente, a igreja fica em oração. Esses irmãos que levantaram a mão, sentiu o desejo de apresentar toda a igreja. Se você desejar, vem até aqui à frente. Você que levantou a mão, ajuda essa pessoa, vem até aqui. Ajuda essa pessoa. Se puder, vem até aqui à frente. Eu quero orar por você. Toda a igreja vai orar por você. Você pode acompanhar essa pessoa? Venha para cá. Tem vidas lá atrás, os jovens. Pode vir, não fique com vergonha de nada não. Deus vai fazer a obra na sua vida. A gente vai terminar com essa oração. Famílias que se entregaram a Cristo nessa noite, em nome de Jesus, pode subir aqui. Olha aí, gente, que coisa maravilhosa. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende seu caminhar.
Nunca vi um amor tão grande assim. E a gente vai encerrar. Ele não desiste. Mas antes eu gostaria de encorajar você. É uma noite de salvação, gente. É uma noite que Deus abre os céus e está perdoando você. Não fique com vergonha não. Eu sei que teve gente que levantou, está um pouco receoso. Você não é forçado a vir. Mas eu queria encorajá-lo. Vamos lá. Eu quero orar pela sua vida e toda a igreja. Está vendo essas vidas aqui? O céu está em festa nesse momento. Alegria nos céus por vidas que se entregaram a Cristo. E eu quero chamar você que é crente, mas está afastado. Eu estou um pouco afastado, pastor. Tenha vergonha não, venha para cá. Às vezes está tão perto do reino, mas está distante. E nesta noite Jesus está chamando você. Você achava que Davi era crente ou não? Davi é crente, mas ele estava precisando voltar. As pessoas se entregaram. Há mais alguém? É uma luta, né? Se alguém estiver perto de você e encorajar você, venha para cá, a gente vai orar por você. Mas se não, os irmãos já pegaram o teu nome, mas a gente está aqui feliz com essas vidas. Eu queria convidar nesse instante o diácono Dario, vem aqui, está evangelista também, estava conosco hoje. Ele vai orar. A gente viu 3 vidas se voltando hoje à tarde, para a glória de Deus. E o diácono Dario vai orar, deixando toda a igreja. E eu gostaria que os irmãos humildemente levantassem a mão aqui, porque a gente sabe que trava uma batalha, mas Deus está dando vitória aos nossos convertidos. Vamos lá. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Aleluia. Deus de Jacó, na tua presença a gente estando em oração em nome de Jesus. Hoje, Senhor, de acordo com a tua palavra, a festa Deus no grande. céu, porque a tua palavra diz que a regozijo e a alegria Aleluia. diante dos anjos de Deus quando um pecador se arrepende. A ti a honra e a glória, a majestade e o louvor, porque a tua obra na cruz, Senhor, teu sangue derramado veio realmente fazer essa obra de salvação, de resgate, Senhor, de quebra de cadeias e algemas. No nome de Jesus, seja glorificado o teu nome. Aleluia. E que essas pessoas, Senhor, a cada dia se apeguem a ti, ó Deus. Sim, meu Deus. Senhor, se envolvam contigo em teus caminhos. E que hoje diante, Senhor, nunca mais olhem para trás. Eita, Jesus. Mas que sigam em frente, Senhor, guiados pelo teu Espírito, Senhor, para uma nova caminhada junto Aleluia. de ti. Pedimos as tuas bênçãos, no nome santo de Jesus. Amém. Por toda a minha vida, Senhor, te louvarei. Vamos cantar essa música com alegria. Aleluia. Vamos lá, Dario. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois teu fogo é minha vida, e nunca me cansarei. Aleluia. Posso ouvir a tua voz. Eita, Jesus. É mais doce do que o mel. Muito forte. Aleluia. Que me tira dessa cova. Aleluia. E me leva até o céu. Canta, IEBT. Canta. Já vi fogo e terremoto, Tantas lutas, né? Tantas batalhas. Vento forte. Vento forte que passou. Tantos perigos, vales. já vivi tantos perigos. Mas o que foi que Jesus fez? Aleluia. Olha aí, Ricardo. Mas tua voz me acalmou. Jesus está acalmando tudo nesta noite. Tu dás ordem às estrelas. Ele manda em tudo. Manda em todas as coisas. E ao mar os seus limites. Bendito seja o teu santo nome. Eu me sinto tão seguro. Oh, aleluia. No teu colo altíssimo. Canta, EBT. Canta bem forte. Vamos lá. Não há ferrolhos
glória, louvor e adoração. Abre tudo, Ele abre tudo, aleluia. Não há doença, não há culpa, nem culpas que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade? E a A tempestade ela calma. se acalma. Aleluia. Na voz daquele que tudo criou, Pois sua palavra é pura, escudo para os que nele crê. Uma salva de palma bem forte para Jesus. É para Jesus. Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Vidas salvas por Jesus. Aleluia. Ele merece. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso bondoso e eterno Pai, a comunhão e as doces consolações do Teu Espírito Santo esteja sobre a IBT, sobre todos nós, sobre todo Israel, desde agora e para todos sempre. Vamos dizer amém, irmãos? Amém. E que a graça do Senhor Jesus permaneça sobre nós com alegria. Diga ao seu irmão, uma semana abençoada. Diga para o seu irmão, uma semana abençoada. Nunca para a glória de houve Deus. noite que pudesse